Oi, gente. Boa noite. Bom, vocês estão bem? Maravilhoso, né? Nosso culto. Tempo muito precioso que a gente está tendo aí desde o início, né? O louvor, meu Deus, que tempo bom, que tempo precioso. Momento também que a gente pôde orar uns pelos outros. E a gente, agora, a gente vai ouvir um pouco da palavra do Senhor. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia no livro de Mateus. No livro de Mateus. Tá bom aí, Lê? Aqui tá certo, assim? Livro de Mateus, a gente vai ler capítulo 9, a partir do versículo 9. Então, Mateus 9, a partir do versículo 9. Você pode ir abrindo sua Bíblia, conectando seu aplicativo. Amém? O título do sermão aí que a gente vai ouvir nessa noite, o título dessa mensagem é A Mesa Possui Dono. E a gente vai entender o porquê que o título da mensagem é esse, porquê que a gente começar falando aí que a mesa possui dono, quem é esse dono, o que é essa mesa. E a gente vai começar então na leitura, acompanha aí. Diz assim: a vocação de Mateus. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. Ele levantou e o seguiu. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos e sim pecadores ao arrependimento. Senhor, essa é a tua palavra. Nós cremos que ela é uma palavra viva, eficaz. Usa, Senhor, esse trecho aqui, esse pequeno recorte de uma narrativa bíblica, de uma história, para falar aos nossos corações nessa noite. Que o Senhor tenha misericórdia da minha vida, que apesar de mim, nós possamos ouvir e entender o que o Senhor tem para nós nessa noite. Abra o nosso entendimento, nossos corações nessa noite possam estar como de fato uma terra fértil, prontos para serem semeados, e que o Senhor encontre em nós morada também nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, então a gente leu aqui basicamente a vocação de Mateus. Esse é o nome do que pelo menos a minha Bíblia aqui dá. Pode ser que na sua aí tenha um nome diferente, mas o que está acontecendo aqui é basicamente isso. Jesus estava ali na região de Cafarnaum, ele havia acabado de curar um paralítico, e Jesus estava passando, partindo ali de Cafarnaum. Jesus encontrou Mateus e Jesus chamou Mateus para o seguir. A narrativa é muito simples, né? Viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. E aí a gente vai ver, o engraçado aqui é que Jesus convidou Mateus para jantar na casa de Mateus. Alguém já fez isso com você? Se convidou para ir à sua casa? O pastor faz muito isso. Muito engraçado isso, né? Quem aqui já assistiu o seriado The Chosen? Na primeira temporada tem a cena que é nítido assim, disso acontecendo. Eles vão lá fazendo todo o background da história. Background, palavra bonita, né? Todo o background ali da história de Mateus, tudo que estava acontecendo. E aí, quando Jesus encontra com ele, nesse momento, Jesus fala assim: Mateus, vamos jantar hoje à noite. Aí Mateus, assim, nesse seriado, você vê que Mateus é um cara meio... Ele fica meio assim, sem entender. Tá, mas e aí, onde é que vai ser esse jantar? E Jesus fala: na sua casa. Tipo, é lá mesmo. E aí Jesus leva um monte de gente para sentar e jantar com ele. E então é engraçado, né? Jesus se convida. Jesus também fazia isso, gente. Então, se alguém fizer isso com você aí, Jesus também fez. Então, isso dá também o direito da gente fazer. Se alguém falar: não, Jesus também fez, cara. Jesus se convidou. Quem é você para dizer que eu não posso, né? Mas brincadeiras à parte, foi isso que aconteceu. Então, Jesus, ele se convidou, e ele levou todo mundo que estava com ele, todos os discípulos que ele já tinha chamado, ele levou a galera para jantar na casa de Mateus.
E aí a Bíblia vai continuar dizendo que Jesus, então, estava ali nesse jantar, sentado à mesa, e é sobre essa mesa que a gente vai falar hoje à noite. E aí, sentado nessa mesa, Jesus estava sentado com algumas pessoas que o fato de Jesus estar com essas pessoas gerou um incômodo em outras pessoas que nós também vamos entender quem é e vamos falar sobre ela. E primeiro, então, já que a gente vai falar sobre essa mesa que Jesus se assenta e a relação de Jesus com essa mesa, a gente pode começar falando o que a mesa representa para nós, para a nossa sociedade, enfim. A gente tem na mesa um lugar muito importante para nós. E eu acho que isso é histórico, assim. A gente pode ver historicamente a mesa sendo esse lugar importante. A mesa é um lugar onde a gente senta para fazer reunião. A mesa é um lugar onde você senta para fazer suas refeições. Pelo menos deveria ser assim, né? Eu lembro quando eu era pequeno, eu não gostava de comer na mesa. Eu gostava de pegar o prato, sentar de frente para a televisão, e minha mãe, vem comer na mesa, menino. Tem que comer na mesa. Então, talvez na refeição não funcione para todo mundo, mas mesa é lugar onde contratos são assinados, acordos são feitos, onde conversas sérias, profundas, densas acontecem, onde acontece também discipulado. Mesa é um lugar onde muita coisa acontece. A mesa é um lugar onde, quando você se assenta nela, você se coloca na posição de igual para quem está sentado com você. Você está no mesmo nível, sentado na mesma altura, olhando na mesma perspectiva. Na mesa, se a gente for parar de pensar numa mesa correta, coerente, eu não sei como que é, por exemplo, dando mais um exemplo da minha infância, assim, lá na minha casa era tudo bem divididinho, assim, na hora do almoço, mas eu já ouvi muita gente falar assim, não, na hora de comer, meu pai pegava primeiro, e aí depois os filhos, e depois a minha mãe. Tinha muito disso assim também antigamente, né? A questão de ter uma hierarquia em algumas casas, algumas culturas. Mas mesa é um lugar importante para nós, faz parte do nosso dia a dia, faz parte do nosso cotidiano. A gente faz coisas na mesa que são importantíssimas e às vezes a gente não percebe tanto de coisa que acontece nesse lugar. Então, partindo do ponto da mesa ser esse lugar importante, da mesa ser esse lugar onde tanta coisa acontece, na mesa, por exemplo, a mesa é o lugar onde eu pedi a Aline em casamento. Então, tem um significado ali, tem um valor ali, tem um peso, assim, onde são coisas importantíssimas nas nossas vidas acontecem. Também coisas tristes. Às vezes você sentou numa mesa um dia para ouvir um diagnóstico médico ruim, você sentou na mesa um dia para ser, talvez, demitido da sua empresa. Não sei. Muitas coisas podem acontecer na mesa. Então, a gente vai partir desse lugar, de entender que essa mesa é esse lugar importante para nós, essa mesa é o lugar onde tanta coisa de diversas formas acontece. E a gente vai falar sobre essa mesa, que essa mesa possui dono. E a primeira coisa que a gente vê sobre essa mesa é que, para estar nessa mesa com Jesus, essa mesa exige uma coisa de nós. A mesa é para a gente decidida. Quando Mateus ouviu o chamado de Jesus, Jesus passou pela coletoria, falou, me segue. O que ele fez? Ele não perguntou, Jesus, mas como que vai ser? O senhor tem um projeto? O senhor tem um plano? Eu vou ter plano de saúde? O que eu vou comer? Mas como que vai ser? Onde que a gente vai? Não, me explica direito. Eu posso até ir, claro, não estou honrado em receber o seu convite, mas e aí? Tipo, você tem que me contar mais coisas, você tem que me dizer como que vai ser, você tem que pelo menos dar um spoilerzinho aí do que vai ser, o que a gente vai viver junto aí nesse ministério, como que vai ser. Mateus não quis saber de nada, Mateus não perguntou nada, a narrativa não conta para a gente Mateus pensando em nada, ou ele na dúvida, ou ele relutando, ou ele foi, sei lá, olhou para trás, ou pensou, Jesus, me dá uma meia hora, deixa eu orar, deixa eu conversar com alguém, deixa eu pedir um aconselhamento. Cara, Mateus ouviu Jesus chamando e ele foi. Essa mesa, então, para estar nessa mesa, a gente tem que ser como Mateus. A mesa, ela é para pessoas decididas. A mesa é para quem ouve o chamado de Jesus, ouve o chamamento do Pai e decide estar com Ele intencionalmente nessa mesa. Não é como que vai ser, eu e a Aline, por exemplo, a gente vivendo em tempo integral como missionários, a gente, quando o Maia, por exemplo, que é o nosso chefe lá na Mais, quando ele foi convidar a gente, assim, tudo bem aqui, então vocês queriam fazer o convite, simplificando aqui a história, né? Queria fazer o convite para vocês fazerem isso, assim, assado. Tá, e aí? Mas, Maia, a gente vai morar onde? Como é que é? Vai comer o quê? A gente é tentado, a gente é induzido por querer ter o controle das coisas, por querer saber tudo, por querer, às vezes,
né, enfim, controlar como as coisas vão ser, o nosso ministério, a nossa vida com Deus, nosso relacionamento com Ele, a gente está cheio e apegado demais a esses detalhes. Ah, não, Jesus, pode ser, mas passa amanhã, deixa eu pensar essa noite, deixa eu fazer um jejum aqui. Não, às vezes até a resposta que a gente dá é a resposta de gente crente. Não, Jesus, deixa eu orar, deixa eu pensar, deixa eu conversar com o meu líder, deixa eu conversar com o meu discipulador, deixa eu procurar alguém, deixa eu, de alguma forma, pensar sobre isso melhor, eu buscar alguma orientação, sabe? Não, Mateus não fez isso. Mateus ouviu o chamado e decididamente ele se levantou e ele seguiu Jesus. Isso é maravilhoso, gente. É sem receio, sabe? Se envolver com Jesus, se envolver com a obra dele, se envolver com o ministério, se envolver com quem ele é para a gente decidida. Porque se a gente não for assim, se a gente não for essa pessoa decidida, a gente não vai ter esse... Se Mateus tivesse falado assim, ah, Jesus, não vamos jantar hoje não, pula aí, vamos ver outro dia. Mateus ia perder a oportunidade de jantar com Jesus, simplesmente o Messias, o Cristo, o Criador dos céus e da terra. E perder talvez a oportunidade de ter visto e vivido tanta coisa que ele com certeza viu e viveu com Jesus no ministério. Então, a mesa, esse lugar para estar com Jesus, ele é para a gente decidida. Não dá para a gente estar aqui na igreja envolvido, mas às vezes por obrigação, às vezes porque o pastor pediu para a gente fazer isso, às vezes porque, sei lá, não tem nada para fazer, não tem domingo à noite, enfim. Às vezes a gente tem tanta coisa, né, que impede a gente de fato de se entregar, impede a gente de fato de sentar nessa mesa e, não, Jesus, é para isso? O Senhor está me chamando? É. Achei legal que o pastor Samuel falou hoje de manhã para quem estava no culto, que esse chamado de Jesus para os discípulos era tipo assim, quando Jesus chamava algum discípulo para o seguir, era tipo assim, vem ser igual a mim, vem viver o que eu tenho para viver, vem ser uma pessoa parecida comigo. E Mateus parece que ele entendeu isso, né? Parece que imediatamente Mateus bateu o olho e falou, cara, é isso. Não é a segurança aqui do meu emprego. A gente, como coletor de impostos, Mateus era um cara de posse, Mateus era um cara rico, ele trabalhava para o império. Então ele é um cara com uma estabilidade financeira, ele é um cara completamente apossado de bens, de uma estrutura, tudo que a gente quer, né? Um emprego estruturado, uma casa boa, enfim, todo mês certinho lá o nosso salário pingando lá na conta, com a gente com estrutura para fazer o que a gente ama, o que a gente gosta. E aí Mateus simplesmente decidiu seguir Jesus. Ele não falou com a galera assim, ó, eu vou dar uma volta, eu vou ir, passar um tempo lá com ele, se eu ver que for ruim eu volto. Eu falo, Jesus, valeu, não era como eu imaginava, não foi do jeito que eu esperava, e eu vou, valeu, estou de boa, eu vou voltar. Não, ele abriu mão das coisas, e ele decidiu estar com Jesus. A mesa, então a primeira coisa é isso, que essa mesa que tem um dono, essa mesa que Cristo se assenta, ela é para a gente decidida. Ela é para a gente decidida. Então, para a gente começar pensando aí. Essa é uma pintura, legal que aqui na República a gente tem um louvor maravilhoso, a gente ora uns pelos outros, a gente tem o momento da palavra e tal, e agora a gente tem um momento de análise de arte. Gente, vocês estão numa igreja que não tem jeito, é muito diferente. Por que eu escolhi essa imagem aqui para a gente ir olhando para ela até, de certa forma, indiretamente? Essa é uma imagem de Caravaggio, olha só, não sei se é assim que fala, mas eu acredito que sim, onde ele está pintando o chamado de Mateus, o chamado de São Mateus, é o nome da obra, eu acho. Não vou afirmar, mas tenho quase certeza. Então, basicamente, vocês conseguem ver que tem uma luz vindo ali do cantinho, e essa luz aponta... Isso aqui funciona? Não vai aparecer. Mas para Mateus, que é esse cara que está aqui. É o único cara que está onde a luz está dando mais foco, está dando mais ênfase. E aquela mãozinha que está ali é Jesus apontando para São Mateus. E o engraçado é que está todo mundo no escuro. Você não consegue ver direito ninguém ali. Está tudo meio... O pessoal está meio na penumbra ali, está meio no escuro. Não sei se o ângulo da TV está te favorecendo aí. Mas Mateus é o único que está sendo foco da luz. E é o único que, depois você pesquisa, ver no seu celular mais direitinho para você ver melhor, é o único que está enxergando Jesus. Se você olhar, pegar pertinho o olho, assim, ninguém está conseguindo ver Jesus ali. Está todo mundo, tipo, um está olhando para lá, o outro está para o chão, e Jesus está lá apontando para ele, está vindo uma luz mostrando quem estava sendo apontado, e Mateus foi o único que conseguiu olhar e identificar Jesus. Tem uma coisa muito bonita aí, gente, é algo muito precioso.
E caminhando, então, falando dessa mesa, falando sobre esse momento, falando sobre isso, a gente vai ver no verso 10 que o dono da mesa, ele espera relacionamento. Então, Jesus chamou Mateus, ele disse, Mateus, me segue. Mateus, intencionalmente, sem pensar duas vezes, sem pestanejar, sem perguntar nada, ele falou, vamos. Deixou tudo, largou tudo e seguiu Jesus. E antes de Jesus pedir qualquer coisa para Mateus, antes de Jesus falar, você vai para tal lugar, você vai me acompanhar nessa viagem, você vai ser usado para fazer isso, ser usado para fazer aquilo, o que Jesus fez com Mateus? Ele se assentou à mesa. Jesus se relacionou com Mateus. Antes de Jesus pedir qualquer coisa de mim, de você, antes de Jesus te dar uma vocação, te vocacionar, te dar uma tarefa, antes de Jesus pedir para você fazer alguma coisa na igreja, te convocar para algo, Jesus quer de você relacionamento. Ele não vai mandar você ir para um lugar, ele não vai mandar você trabalhar na igreja, servir nem nada, se você não se relaciona com ele. O relacionamento vem primeiro do que o fazer. O relacionamento na mesa de Cristo é a prioridade. Jesus podia falar assim, Mateus, beleza, estamos juntos, você vai me seguir. Olha, é o seguinte, o plano é o seguinte, você vai fazer isso, você vai para tal lugar, anuncia isso aqui, vai na minha frente, vai fazendo isso. Não. Antes de pedir qualquer coisa para Mateus, antes de dizer qualquer coisa para Mateus, Jesus se assentou com ele. Jesus se relacionou com Mateus. Isso é maravilhoso, gente. Um Deus que antes de nos vocacionar, antes de dizer, vai assim, faça isso, faça aquilo, antes de pedir algo de nós, antes de nos convidar de alguma forma para participar do que Ele tem feito, Ele intencionalmente quer se relacionar comigo e com você. Isso é maravilhoso, ter um Deus que quer intencionalmente se relacionar. É um Deus que quer, que procura esse lugar de relacionamento, esse sentar na mesa, esse dividir um alimento ali. Jesus fez isso. Jesus, Mateus, senta aí, vamos conversar, vamos se conhecer melhor, vamos bater um papo aqui, vamos nos relacionar. E aí nessa mesa, quando a gente se assenta nessa mesa, muita coisa acontece, gente. Quando a gente está nesse lugar de relacionamento com Jesus, é uma multidão de sentimentos. Porque nessa mesa, estando com Ele, a gente se sente amado, a gente se sente protegido, a gente se sente amparado. Mas nessa mesa também, nossos pecados são colocados à tona. Nossos erros, enfim, tudo que a gente tem, que a gente precisa deixar ali, Jesus também, nesse relacionamento, vai nos mostrar. Porque é um relacionamento, né? Ele está ali se relacionando com a gente, Ele está, de alguma forma, ali vivendo isso com a gente. Então, pensar nisso, assim, a gente decididamente até esse lugar, se assenta nessa mesa, mas intencionalmente Jesus, antes de pedir qualquer coisa de nós, Ele fala, calma, você aceitou? Beleza, você quer estar comigo? Você quer me seguir? Você quer ouvir o que eu tenho para dizer? Você quer ver o que eu tenho para fazer? Ótimo, mas primeiro a gente precisa se relacionar. Mas primeiro eu preciso me relacionar com você. Primeiro você precisa conhecer quem eu sou. Primeiro eu preciso dizer algumas coisas para você. Primeiro eu preciso mexer algumas coisas que precisam ser mexidas aí. Tem coisa que a gente precisa conversar antes. Tem coisa que não vai dar para a gente levantar dessa mesa aqui, não vai dar para a gente seguir se a gente não tocar nesses assuntos aqui. E Jesus é intencional em fazer isso. Jesus é intencional em se relacionar. Então, isso é maravilhoso. A gente entender isso. Que, cara, eu estou lá na República, estou a fim de me envolver. O pessoal está sempre falando que está precisando de gente. A gente viu 2 semanas atrás diáconos sendo oficializados, os presbíteros. Está precisando de gente ali, assado. A gente está precisando de gente para cuidar das crianças. A gente está precisando de gente no acolhimento. A gente está precisando de gente para trabalhar, para servir. Mas, ao mesmo tempo, Jesus está falando assim, eu estou precisando também de que você se relacione comigo. Porque aí esse servir, porque aí esse ato de entregar a vocação, esse ato de entregar os dons, o ato de entregar o que Jesus colocou na sua mão e na minha, ele é feito de maneira completamente diferente, porque eu me relacionei com Ele, eu sei o que Ele quer de mim, eu sei o que Ele espera da minha vocação, eu sei o que Ele espera do que Ele colocou para mim. Muda tudo, é completamente diferente. Então essa mesa é uma mesa que busca também relacionamento. Jesus se preocupa em se relacionar com Mateus. E essa é uma preocupação de Jesus que a gente traz para nós também. Ele quer se relacionar com você, querido. Ele quer, de fato, se assentar, olhar no seu olho. Ele quer ouvir o que você tem para dizer. Os medos que, talvez naquela mesa ali, Mateus começou a compartilhar com ele os medos que ele tinha. Jesus, eu deixei tudo, cara, como que vai ser? E Jesus, calma, espera aí, vamos conversar. Olha no meu olho aqui, sente a segurança que eu te dou.
deixa eu te dizer, deixa eu te explicar. Então, esse relacionamento, ele vai mudar a forma com que a gente vai seguir. Quando a gente sair para, de fato, enfim, viver a nossa vida, nossa vida cotidiana, nossa vida ordinária, as coisas que a gente tem para viver, para fazer, para servir, eu me relacionei com ele primeiro. Eu estou ali primeiro num lugar de relacionamento. Isso vai mudar tudo. Isso vai fazer com que, quando Mateus sair dessa mesa para de fato estar no ministério de Jesus, Mateus vai ter outra visão. Mateus vai ver as coisas de uma maneira completamente diferente. E é isso que ele quer de mim, é isso que ele quer de você. Relacionamento. Jesus não vai, então, te vocacionar, ele não vai pedir algo para você, ele não vai dizer, faz isso, vamos servir nisso. Se primeiro a gente não tiver relacionamento com ele, gente. Porque senão as coisas não vão dar certo. Senão você vai fazer pelo empenho, pelo oba-oba, às vezes, com a melhor das intenções, você vai se prontificar a servir. Não, Bruno, estou à disposição, conta comigo, fala com o pastor, com o pessoal, que eu quero... A sua intenção pode ser a melhor que for, mas você não se relacionou com ele. Você não teve esse tempo de mesa, esse tempo de sentar com o Pai, de olhar para ele. Esse lugar onde Jesus se coloca de igual para igual com Mateus. Senta aqui, cara. E a gente vai ver Jesus em outros lugares também, na Bíblia, na mesa, mas... Então, Jesus, nesse segundo ponto, ele se preocupa em se relacionar. A gente, passando aí, e vendo também, a partir do verso 11, a gente vê uma coisa que, talvez isso aqui foi o que mais mexeu comigo, assim, quando eu preparei, assim, quando eu, enfim, escrevi esse sermão, Deus foi dando sabedoria para escrever, que a mesa que é de Cristo, essa mesa que Jesus... se convidou para estar e que, ao mesmo tempo, ele que administrou, enfim, ele quem é o dono dessa mesa, é uma mesa completamente convidativa. Porque as pessoas que nós achamos que não merecem estar nessa mesa são pontualmente e intencionalmente as pessoas que Jesus chama para ela. Jesus se assentou com pessoas que, de tão convidativo que é, de tão convidativo que ele é, de tão atrativo que o nosso Deus era, pessoas que nós julgamos que não devem estar nessa mesa, talvez não tenham lugar nessa mesa, foram convidadas por Jesus para estar ali. Isso é maravilhoso. A mesa, então, é uma mesa que convida, é uma mesa convidativa. E, às vezes, eu e você, a gente tem a audácia de querer dizer quem tem acesso à mesa ou não. Você já fez isso? Eu faço isso, às vezes, confessando aqui meu pecado. Mas fulano, Jesus, o Senhor está chamando fulano para se assentar à mesa aqui com a gente. Você não sabe o que essa pessoa fez comigo, Jesus. Meu pai, você não sabe o pai que ele foi para mim. Você não sabe o que ele fez com a minha mãe. Não, peraí, esse cara aqui que era meu sócio, que me roubou, que, enfim, traiu minha confiança. O Senhor não sabe. Essa pessoa que o Senhor está trazendo para a mesa, a gente quer dizer quem tem lugar à mesa ou não. A gente quer dizer quem tem acesso a essa mesa ou não. A gente quer dizer para Jesus que é uma pessoa completamente convidativa, uma pessoa completamente atraente. Gente, o que Jesus estava fazendo ali era completamente... As pessoas queriam ver, as pessoas queriam... Peraí, quem que é esse cara que está curando, que está dizendo que é o Messias, que é o Cristo, que é o Salvador, que é o Rei que veio para trazer um reino que é agora e ainda não? Quem que é esse cara? Eu preciso saber quem é. Deixa eu ir ver quem que é esse cara. Deixa eu sentar perto dele, deixa eu ouvir o que ele tem para dizer. E aí a gente quer ter o controle da mesa. A gente quer dizer, essa pessoa aqui, Jesus, acho que é melhor não. Você não, eu ouvi como se a gente tivesse direito de dizer para ele quem vai se sentar à mesa ou não. Gente, a mesa possui dono. E o dono dessa mesa não sou eu, não é você. Às vezes a gente quer... Não, mas a mesa é convidativa. Jesus convida pessoas que eu e você, às vezes, e muitas vezes, eu tenho certeza que eu falei a alguém que Jesus incomodou você. Pensei em fulano aqui. Tem alguma coisa aí, gente. Ora por essa pessoa, ora pelo seu coração. Porque a gente tem isso na gente, né? A gente tem esse senso de justiça, uma justiça completamente errada, desbalanceada, baseada nos nossos afetos, no nosso entendimento das coisas, na nossa forma de ver o mundo. Jesus, um cara que é completamente convidativo, um cara que sentou com... A gente vai ler aqui agora no verso 11, que se assentou com quem se assentou, a gente... não, Jesus, mas essa pessoa não vai dar. Se for para essa pessoa ir para a mesa, eu acho que, sei lá, às vezes a gente até... acho que eu estou de boa da mesa. Acho que para mim ficou complicado estar nessa mesa aqui. Ficou pesado demais sentar nesse lugar aqui. O Senhor está pedindo muito para mim.
que o Senhor está pedindo não dá para mim. O Senhor não sabe. Jesus, o Senhor não sabe o que eu passei por causa dessa pessoa que você está trazendo para mim. Você não tem noção do que essa pessoa falou para mim no meu momento de mais angústia, de mais dor. O Senhor não tem noção. São essas as pessoas que internamente vão se sentir também convidadas para estar na mesa. Porque Jesus, ele é esse cara que é atraente, é esse cara que, gente, olhar para ele, você tinha que ter eu fico imaginando as pessoas que viam Jesus e não se sentiam tocadas pela mensagem, pelo exemplo, pelo que ele fazia. Cara, a pessoa tinha que ter um coração muito duro, a pessoa tinha que ser muito cética, muito religiosa para ver um cara ser curado, ver uma coisa acontecer, um milagre, ouvir as histórias e mesmo assim, não, estou de boa, não sei. Essa mesa é uma mesa convidativa, ela é uma mesa grande, gente. É uma mesa que cabe todos os povos, que cabe gente de toda língua, de toda raça, de toda nação. Essa é a mesa do nosso Cristo. Essa é a mesa do nosso Pai. Essa é a mesa que ele se assenta. Vamos ler o verso 11 aí juntos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Cara, os caras, ao invés de quererem estar na mesa com Jesus, serem servidos ali, aproveitar esse momento de relacionamento com Jesus, eles perderam a oportunidade de se relacionar, eles perderam a oportunidade de usufruir dos benefícios dessa mesa para dizer e ficar incomodados com quem estava sentado nela. É melhor eu estar com Jesus na mesa, é melhor eu usufruir dessa mesa, é melhor eu colher os benefícios dessa mesa do que eu ficar de fora apontando o dedo e falar: lá quem está sentado na mesa, lá quem Jesus atraiu, lá quem está vindo no culto. É fulano que fez isso, isso e isso. É fulano que até uns meses atrás estava em tal lugar, estava indo e frequentando isso, fazendo isso, postando aquilo. A gente, ao invés de querer estar na mesa com ele, a gente prefere, às vezes, igual esses caras aqui, igual os fariseus, ficar do lado de fora, perder o que está acontecendo ali, deixar de estar com o nosso Senhor, com Jesus, para ficar de fora apontando. Olha lá, olha que, esse é o mestre de vocês? É com essas pessoas que ele se assenta? Por incrível que pareça, gente, são atitudes que às vezes a gente toma. Por incrível que pareça, às vezes, sem perceber, são atitudes e posturas que nós temos. Isso está errado, porque a mesa é grande demais. A mesa de Jesus, ela cabe todo mundo. A mesa de Jesus, ela cabe todo mundo. É claro que, falando isso, eu não estou sendo liberal, não estou deixando a mesa de qualquer jeito. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer, amém? Então, essa mesa é uma mesa que convida, e a gente não tem o direito, a gente não tem o poder, a gente não tem o controle dessa mesa. A mesa possui dono. Seguindo, nesse mesmo versículo, no versículo 11, ora, vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Mas uma característica dessa mesa de Jesus, essa mesa ela causa espanto. Ela causa espanto para quem não está nesse mesmo sentimento que Jesus está. A mesa vai causar espanto para quem não entendeu o que ela significa. A mesa causa espanto para quem não percebeu a intenção de Jesus estar naquela mesa ali. Para quem não vê as pessoas como Jesus vê. Para quem não ama as pessoas como Jesus ama, a mesa vai causar escândalo. A mesa vai espantar, a gente vai ficar espantado. Espera aí, uau, que é isso? Jesus está sentado com essas pessoas, eu fico espantado. Isso causa um choque em mim. Isso causa um susto em mim. Isso causa de fato, isso me deixa espantado. É o Cristo imaculado, sem pecado, sendo quem ele é, sentado com pessoas completamente perdidas. Pessoas onde esses próprios fariseus, ao invés de serem o alvo desses caras, enfim, não. Eu estou mais preocupado em quem está sentado nessa mesa aqui. Você quer ver mais um exemplo de onde as pessoas não veem os outros, as pessoas não enxergam o próximo como Jesus vê? O exemplo do cego de Jericó. Jesus está passando por Jericó. Jericó não era o alvo da viagem de Jesus. Então, a Bíblia vai dizer que Jesus estava só de passagem para chegar a Jerusalém. Então, o objetivo de Jesus não era estar em Jericó. Jesus estava só de passagem, era caminho. E aí tem um cego, um cara sentado na beira, gritando: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E a narrativa vai dizer que esse cara gritava cada vez mais alto, cada vez mais forte, talvez pensando assim:
cara, talvez seja a única vez que eu vou ter Jesus passando por mim. Jesus já estava para chegar a Jerusalém, para sua entrada triunfal. Jesus já estava no final do seu ministério. E esse cara teve esse entendimento: Jesus vai passar por mim, eu preciso que de alguma forma esse Jesus, esse Cristo, esse Messias mude a minha vida. Eu preciso que alguma coisa aconteça. E aí ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E o que as pessoas fazem? Peraí, você está atrapalhando. Cara, para de gritar, você está atrapalhando. Jesus não veio aqui para ficar em Jericó. Jesus está só de passagem. Jesus não vai... Jericó não é o propósito dessa viagem de Jesus. O objetivo é Jerusalém. Você está atrapalhando os planos. Você está fazendo Jesus parar onde ele não veio parar. E aí o cara grita cada vez mais alto: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. A multidão tentando fazer esse cara se calar. Pessoas que ficaram andando com Jesus, vendo o que ele fez, ouvindo o que ele disse, tendo ele como exemplo, ao invés deles olharem para esse cego com o olhar que Jesus via: você está atrapalhando, cala a boca, para de gritar. Espera aí, Jesus não vai parar aqui, Jesus está indo para Jerusalém. Então tem uma multidão esperando ele lá para coroar ele, para tentar fazer ele ser rei. Calma aí, cara, fica de boa, você está atrapalhando. Causa espanto e escândalo em nós, porque a gente às vezes não tem o olhar que Jesus tem para essas pessoas. Jesus estava sentado com pessoas publicanos e pecadores. A gente vai ler, se você estiver com a Bíblia aberta, pula lá para o livro de Marcos. Essa mesma narrativa no livro de Marcos vai dizer para a gente vai dar uma noção diferente, mas um diferente, enfim, que vai colaborar. Deixa eu só, que eu estou apanhando aqui da Bíblia. Mas em Marcos 2,13, vai dizer a mesma coisa, é o chamado de Mateus, a vocação de Levi. É a mesma pessoa, tá, gente? De novo, saiu Jesus para junto do mar. Então, eu estou lendo Marcos 2,13. De novo, saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu, gente decidida. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores. Olha que legal essa parte. Porque estes eram em grande número e também o seguiam. Então, olha só, a Bíblia está mostrando para nós que os pecadores, essas pessoas aqui, publicanos e pecadores, eles eram em grande número. Esses caras estavam misturados ali com os discípulos, na multidão. Publicanos, pecadores, e as pessoas não tinham esse olhar que Jesus tinha. Não tinham esse olhar. Cara, ao invés de, às vezes, ficar apontando o dedo, de dizer, mostrar o pecado, mostrar o erro, eu tenho que trazer essa gente para perto. Eu tenho que estar aqui, vem aqui. Não, vamos junto, vamos vencer isso aí, vamos vencer esse desafio, vamos vencer esse pecado, vamos deixar isso para trás. É olhar para essas pessoas com o olhar que Jesus tinha. E aí causa espanto em nós, porque a gente vê Cristo, Jesus, imaculado, sem pecado, assentado e comendo, dividindo ali as coisas da mesa, o cafezinho dele, com pessoas que eram julgadas como imerecedoras desse lugar, dessa posição na mesa. Então, isso também vai causar espanto em nós. Você quer ver mais um exemplo para a gente seguir? O exemplo de Onésimo e Filemão. Se você for ler a carta de Filemão, Paulo está devolvendo Onésimo, que era um escravo, a Filemão. E existem vários comentários, várias pessoas dizendo algumas coisas diferentes, mas basicamente o que Onésimo tinha feito Onésimo era escravo de Filemão e ele tinha trazido algum certo dano para Filemão. Tem gente que vai dizer que ele roubou Filemão, tem gente que vai dizer que ele, por ser escravo e fugiu, ele trouxe prejuízo, é menos uma mão de obra, ali, menos alguém para trabalhar e para servir. Vão ter gente que vão dizer que foi isso, foi aquilo, mas esse não é o ponto aqui. O ponto é que Paulo encontrou com Onésimo na cadeia. Então, Onésimo, a gente vê que ele não era um cara boa praça, assim, um cara muito legal. Ele estava preso junto com Paulo. E, através da pregação de Paulo, esse cara se converteu. E o que Paulo fez? Onésimo, agora você vai voltar para o cara que você causou prejuízo. Você vai voltar, eu estou te enviando de volta para o cara que você, de alguma forma, causou dano. O que Filemão podia ter feito? Não, Paulo, peraí, você está pedindo demais. Esse cara me trouxe prejuízo aqui, cara, na minha, enfim, sei lá, na minha fazenda, no meu trabalho aqui. Esse cara me roubou, cara.
Esse cara é tão mau caráter que ele estava preso, você encontrou ele na cadeia. Esse cara estava preso, esse cara, ele é tão perigoso, ele é tão ruim que ele precisa ficar preso, separado da sociedade, que ele não pode conviver com as pessoas, porque ele traz mal, ele traz dano, ele é um cara perigoso, é um cara, de fato, que não dá para ficar solto. Esse cara precisa ficar preso no lugar de tão ruim que ele é. E aí Paulo devolve esse cara e fala assim, agora ele vai ser o seu irmão na fé. Agora esse cara, ele vai ser como qualquer outro aí dessa casa. E aí, o desafio, né, de Filemão podia ter dito isso. Não, esse cara não vai dar. Paulo, qualquer pessoa, mas Onésimo não. Você não tem noção do que ele fez. Poderia ter causado um certo espanto, né, para Filemão, mas para Filemão, a gente vai ver que ele, por ser um cara convertido, crente de verdade, ele entendeu e ele acolheu esse cara. Mas ele poderia, por causa dessa questão, desse escândalo, não vai dar, não vai rolar, eu não aceito. Manda ele servir em outro lugar, na igreja de outra casa, mas na minha aqui, com a minha galera, não vai rolar. Ela causa espanto. É o Cristo sem pecado se assentado com gente suja demais, gente podre demais. Essa mesa causa espanto porque a gente olha e vê, meu Deus. São características da que possui o dono. E por último, a mesa não é sobre nós, mas a mesa é sobre Ele. A mesa é sobre Cristo. Eu vou te dar um exemplo de uma pessoa que a mais serviu. Essa é a Mônica. A Mônica, você sabe o país, Aline? É o norte da África, desculpa, eu não sei o país, gente. Mas a Mônica é crente em Jesus, igual a gente aqui, ia na igreja e tal. Num determinado momento de um culto que eles estavam participando, o Boko Haram, que é um grupo extremista, um grupo que persegue cristãos, assim como o Estado Islâmico, vários outros, o Boko Haram é um grupo muito forte, que oprime muitos cristãos do norte da África. E eu trouxe o exemplo da Mônica, porque vocês vão ver que vai fazer sentido. A Mônica, então, saindo do culto, esses caras, eles atacaram várias pessoas, eles mataram o marido da Mônica na frente dela, e ela tem essa cicatriz aqui no pescoço, e essa, como que chama, Rosinho? Tracostomia? Ela tem essa tracostomia aqui na garganta, porque eles tentaram também arrancar o pescoço dela. E aí a faca bateu, não cortou, ela caiu numa vala tida como morta, e ela ficou ali agonizando. E aí depois que os caras foram embora, eu conto isso com muita naturalidade, né? E isso é muito feio. Porque lá na margem, gente, a gente ouve essas histórias todos os dias. Eu estou contando isso, tem gente com o olho regalado, e eu estou falando, né? Misericórdia. Mas desculpa, gente, é porque, de fato, a gente lida com muita coisa desse nível, assim, todos os dias. Me perdoa. E aí essa mulher caiu ali agonizando, com a garganta aberta. Ela foi dada como morta, mas quando os socorristas chegaram, eles perceberam que ela ainda estava viva, pegaram ela, levaram para o hospital. E aí souberam, foi um médico de fora, especialista, para poder, enfim, tratar da garganta, da língua, tudo que precisava. Fizeram uma reconstrução perfeita, tudo certo, ela consegue, tem a vida normal, mas ela, né, vai lidar com isso, assim, eu não sei como que é, não sou da área da saúde, mas eu não sei como é que é para comer, para falar. Então, a Aline falou que para falar ela tem que tampar esse buraquinho, que é para o ar poder passar e fazer sentido. Então, ela foi de fato marcada por isso, né? Ela perdeu o marido na frente dela e ela teve a sua vida marcada de uma maneira muito forte por isso. E aí, enfim, a Mônica foi operada, tudo certo. Isso é uma história que a gente ouviu lá. O Maia está até querendo trazer ela aqui para o Brasil, para levar ela em algumas igrejas, para poder de fato, para ela poder contar o testemunho. E aí essa mulher ali no leito, depois que estava tudo certo, depois que ela tinha sido operada, estava tudo ok, Mônica, o que a gente pode fazer por você? O que você precisa? Você quer sair daqui? Você quer ir para outro lugar? Como que a gente pode te ajudar? A gente quer te proteger, vamos cuidar de você, vamos tirar você daqui desse perigo. Cara, o que você pedir, a gente vai fazer. E aí a Mônica, entendendo que a mesa não é sobre ela, que a mesa não é sobre nós, não é sobre mim, sobre você, ela fez um pedido muito simples, que eu acho que iria completamente diferente do que eu pediria. Eu falar, cara, me tira daqui, me leva para um país seguro, eu quero recomeçar minha vida, eu quero, de alguma forma, sei lá, quero tentar recomeçar, eu quero viver de novo. Normal, né, gente? Uma pessoa que perdeu o marido, que foi ferida, assim, que teve a vida marcada por uma tragédia. Mas aí a Mônica fez uma coisa muito
Ela falou assim, as Bíblias que a gente tem para usar aqui acabaram. Você pode trazer mais Bíblia para mim? A Mônica entendeu que não era sobre ela, que não era sobre a dor dela, que não era sobre o que ela viveu, sobre o que ela perdeu, sobre o fato dela ter perdido um marido, o fato dela ter que viver, sei lá, mas ela aparenta ter 30 e poucos anos, sei lá, mais 20, 30 anos de vida com a vida marcada. Ela vai sempre lembrar disso, gente. Ter essa cena do marido sendo morto na frente dela. Mas ela percebeu que a mesa, que esse lugar que a gente está com Cristo não é sobre mim, não é sobre você. Não é sobre o seu grande sacrifício. Mas Caê, eu deixei tudo. Caê, eu me mudei. Caê, eu fiz isso. Não é sobre isso, gente. Não é sobre mim, não é sobre você. É sobre Ele. É sobre Cristo. Então, a gente entende essa mesa para a gente decidida, a gente vê que é uma mesa que se preocupa, que Cristo nessa mesa se preocupa em se relacionar conosco. Ele quer da gente relacionamento antes de qualquer coisa. Essa mesa também é uma mesa que atrai, que convida, porque Jesus era essa pessoa convidativa, atraente, essa pessoa que as pessoas viam, cara, eu preciso seguir esse cara, eu preciso ver o que esse cara tem para falar, eu preciso ver as coisas que esse cara está fazendo. Tanto que uma multidão seguia. Se ele não fosse uma pessoa convidativa, se ele não fosse uma pessoa que chamava atenção, a gente não ia ter uma multidão. E, além de tudo, a mesa, esse lugar, não era sobre Mateus. Não era sobre Mateus ter deixado tudo para trás, ter abrido mão de um bom emprego, de um bom salário, de uma estabilidade. A mesa não era sobre isso. A mesa era sobre a missão dele. A gente vai ler, volta aí na passagem que a gente leu primeiro. Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar os justos, e sim pecadores. Jesus estava ali na mesa apontando para a missão dele, para o que ele veio fazer. Eu não vim para a gente que já está de boa, eu não vim para esse povo que está são, eu não vim para quem está saudável, eu vim para a gente pecadora, eu vim para a gente que precisa. Jesus estava apontando a missão dele, Jesus estava apontando para o que ele veio. Então, para a gente terminar, é esse entendimento de que por maior que seja o seu sacrifício, maior que seja a sua dor, e eu não estou desvalorizando isso, eu não estou tirando o mérito ou o peso das coisas que você teve que abrir mão, das coisas que você teve que deixar de fazer, ou dos passos que você teve que dar, que te desafiaram, que de alguma forma, tiraram você da sua zona de conforto. Não, cara, não é sobre isso. Pode ser, realmente, a gente pode ser uma coisa que você fez. Eu vou dar o exemplo do Bruno aqui. O cara tinha um emprego bom, uma estabilidade e tal, e aí o chamado pastoral, cara, igual você vê o Arthur falando, Bruno, você é pastor, não adianta fugir, cara. Não adianta fugir. E aí, Bel, eu fico imaginando, né? Eu não sei como que foi, eu não estava ali na conversa, eu fico imaginando. Bel, é o seguinte, eu vou sair do emprego, eu vou virar pastor. Aí eu falando para minha mãe, olha só, a Aline falando para minha sogra que está aqui, gente, minha sogra... aqui, mãe, eu vou terminar a faculdade em dezembro, vou me formar em dezembro, janeiro eu estou lá na mais. E, que incrível, que maravilha. E não é sobre isso. Não é sobre o quão bonito é o Bruno abrir mão do emprego, o missionário. Não é sobre isso. O valor não está isso. O valor está na missão que ele veio fazer. E se a gente entende isso, a gente entende o significado dessa mesa. Amém, gente? Vamos orar? Feche seu olho aí. Faça sua oração nesse momento. Eu vou fazer a minha e queria que você fizesse a sua aí. Pede a Deus para te mostrar, às vezes, qual característica dessa mesa você está precisando entender mais. Se às vezes você está precisando se decidir logo. Você está precisando tomar logo uma decisão que, cara, vai gerar, às vezes, um conflito, vai gerar alguns constrangimentos, você vai ter que abrir mão de algumas coisas, mas, às vezes, o que está faltando para você estar, de fato, envolvido com esse dono da mesa é uma decisão, é você se decidir de verdade. Às vezes o que está faltando é o relacionamento. Você decidiu, cara, eu quero Jesus, eu amo Ele, mas você está negligenciando o principal, que é relacionar, que é o estar em relacionamento com Ele. Então, esse é o seu caso. Às vezes a gente está querendo controlar a mesa, a gente está querendo ser o dono dela, e essa mesa, gente, ela não é minha, ela não é sua, essa mesa tem dono. E se, por último, às vezes a gente não entendeu isso, que essa mesa é uma mesa de relacionamento, é uma mesa missional, é uma mesa que aponta para a missão de Deus. Ela não é sobre mim, não é sobre a Mônica, não é sobre você, não é sobre nós. É uma mesa de alguém que veio
e que diz que os sãos não precisam de médico. Eu não vim para chamar os justos, sim pecadores. A mesa é sobre essa pessoa, é sobre esse cara.